autoridade que o Senhor me concedeu, a responsabilidade, grande homem de Deus, presbíteros, diáconos, cooperadores da casa do Senhor, irmãos, símbolos de oração. Meu irmão. Graças a Deus por essa incumbência de nessa noite estar trazendo uma rápida palavra. Eu não vim aqui para ensinar, meus irmãos. Eu vim aqui para compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. E juntos aprendemos a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Tito, meus irmãos. O texto que já foi lido. E eu glorifico ao Senhor, meus irmãos, que Deus testificou a palavra através dos louvores, através das oportunidades que os irmãos cantaram aqui. E nessa noite, meus irmãos, eu quero expressar um pouco sobre Tito, Louvado seja o nome do Senhor. Tito foi um grande homem de Deus, meus irmãos, que acompanhou Paulo em grandes jornadas ao Evangelho. Eu creio, meus irmãos, que na jornada do Evangelho, eu creio que as pessoas do patamar mais alto têm, um mérito maior, por ser lembrado, por ser mais conhecido. Mas sabemos, meus irmãos, que a obra do Senhor requer muitas coisas em volta de nós. A obra do Senhor requer muitas coisas, meus irmãos, para abranger, para multiplicar, Porque o Senhor, meu Deus, Ele nos ensinou, através dos discípulos, meus irmãos, a fazer a boa obra, a boa vontade de Deus Pai. Meus irmãos, eu quero aqui desde o início, aqui expressar um pouco quem foi Tito. Quem foi esse homem de Deus, guiado pelo apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Tito foi um homem, meus irmãos, grego, um homem que foi cristão de origem grega, foi um dos companheiros de apóstolo Paulo e um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Tito aleluia, louvado seja Deus, mencionado nas cartas de 2 Coríntios, Gálatas, 2 Timóteo e Tito. Eu vou deixar aqui, meus irmãos, umas curiosidades que eu estava lendo e eu sublinhei, que fala assim, possivelmente foi conhecido, foi através de Paulo, das suas pregações, que ele teve a oportunidade de conhecer Paulo, E Paulo resgatou ele para Jesus, e na palavra do Senhor fala que ele foi grandes amigos, A palavra do Senhor fala que foi um homem que seguia Paulo em muitos lugares que ele passou. E Tito era um grande homem de Deus, meus irmãos. Tito, ele foi escolhido por Paulo para dirigir e trabalhar na cidade de Creta. É onde nós vamos estar lendo um texto que vai falar sobre essa cidade. Eu vou deixar, meus irmãos, também uma sublinhação que vai falar sobre um pouco mais para frente dessa cidade, Então, meus irmãos, eu gostaria de que o nosso irmão William abrisse 2 Coríntios 12 e 13. E o nosso irmão Everton, 2 Coríntios 7, 6, 7. Louvado seja Deus. Vai falar, meus irmãos, da amizade que Tito tinha, meus irmãos, louvado seja Deus, com o apóstolo Paulo. Vai falar, meus irmãos, onde que... Segundo Coríntios 2, 12 e 13. E o nosso irmão Everton, 2 Coríntios 7, 6 e 7. Amém, meus irmãos? Vai falar um pouco, meus irmãos, da companhia, os dois juntos fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Vai falar, meus irmãos, que o que eles faziam, o desejo de estar juntos, meus irmãos, de estar exercendo a vontade do Senhor. E isso, meus irmãos, me despertou. Porque muitas das vezes a gente não tem mais desejo de querer fazer algo com a parte do Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente não quer mais fazer algo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Eu sei que muitas das vezes, meus irmãos, os exames não vêm. Eu sei que muitas das vezes as afrontas vêm, nosso irmão Ramon. Mas isso é necessário para que a obra do Senhor seja edificada cada dia mais. Quando vir essas afrontas, irmão, a gente poder ter o entendimento que a gente está indo para o caminho certo. Achou, meu irmão? Amém. Pode ler em nome de Jesus. São os irmãos capazes de Jesus? Amém. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Pai, não. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, vai ver, que o apóstolo Paulo estava ali apreensivo, porque estava longe de um companheiro da fé. Vemos aí, meus irmãos, a importância de nós juntos, uns com os outros, fazer algo para Deus, fazer algo na junção em prol a obra, a edificação do nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Everton está com a oportunidade no nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, capaz, Senhor. Amém? Amém. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a vinda dele, senão também pela consolação que foi com ele consolado por vós. Ele contou-nos acerca das vossas saudades, do vosso pranto, do vosso zelo por mim, de maneira que muito me alegrei. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Aí, meus irmãos, a importância, né, de nós estarmos juntos, uns com o outro, consolando, ajudando, né? Como foi lido aí, né, meu irmão? O Paulo estava ali, ó, apreensivo, e ele estava sentindo falta de um irmão para assolar. Olha só que bonito. E hoje em dia, meus irmãos, está sendo muito escasso a gente ver isso dentro da igreja, né? Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vê muitas situações que a gente acaba se entristecendo com as próprias pessoas da nossa própria igreja. Situações que às vezes a gente acha que é implicância, a gente acha que às vezes é pessoal, mas não é, meus irmãos, que nós possamos entender que o inimigo é um lugar onde ele gosta mais de trabalhar nas nossas vidas, é dentro da igreja. Porque ele quer tirar a nossa união, ele quer tirar o nosso foco de buscar o Senhor dia após dia, ele quer tirar os obreiros, ele quer tirar os presbíteros, ele quer tirar o diácono, porque foi para isso que ele foi chamado, foi para isso que ele desceu para cá, para a terra, para fazer. Então que nós possamos nessa noite, meus irmãos, tirar como exemplo de Tito. Eu vou deixar aqui uma introdução, meus irmãos, que vai falar mais sobre ele, e vai falar assim, ó: esta carta de Paulo, de Tito, escrita por volta de ano 63, contém importantes ensinamentos para ministros de cristãos e importantes doutrinas para o crescimento espiritual da igreja. Tito é designado desta epístolas e citado, recomendado por Paulo em várias passagens bíblicas. 2 Coríntios 2,13, como já foi dito, no Gálatas 2,1 também, como já falei, né? Vai falar passagens, né, que eles passaram junto. E no mesmo caminho que Paulo, aleluia, construía com Timóteo, demonstrava também com Tito. Entretanto, Tito parecia ser bem mais maduro, experiente que Timóteo. Tito era um pastor de confiança de Paulo, e por isso lhe deu posse como pastor presidente do campo eclesiástico de Creta, para colocar em ordem a igreja localizada naquelas várias ilhas gregas. Amém, meus irmãos? Aqui eu vou falar um pouco mais agora, meus irmãos, de Creta, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, que onde Tito, meus irmãos, exerceu o seu pastoral, onde Paulo chamou a Tito para desempenhar, né, o pastoreal daquela cidade, daquela ilha, né, vamos dizer assim, porque Creta era uma ilha, meus irmãos, e Creta tem um simbolismo, tem um significado, e eu vou deixar aqui umas observações que falam assim, ó: Creta é um lugar difícil plantar. A igreja de Crétices era um povo violento. Agir como Crétices, outra expressão grega, significa em busca do inimigo. Como viver em Crétices, em Creta, significa viver como um animal selvagem, mentir, ser preguiçoso e pensar só em comer. Louvado seja Deus. Um lugar violento, um lugar difícil e hostil. Veja bem, meus irmãos, onde Tito foi se meter, né? Louvado seja Deus. Onde Tito foi pastorear. E eu creio, meus irmãos, que para ele estar ali na frente daquele trabalho, ele tinha que ser um grande homem de Deus. Para estar à frente daquela ambição para ganhar aquele povo, ele teria que ser um pastor corajoso, meu pastor. Ele deve ser um pastor que não tinha o que arrependesse ele para estar à frente daquela obra. Como foi dito aqui, era um povo hostil, um povo violento, meus irmãos. Era um povo que falasse do evangelho naquela época, queria matar, perseguia. Então vejamos aqui, através dessas observações, meus irmãos, a importância, qual que é ter a incumbência de ficar limpo na presença do Senhor. A incumbência de a gente poder se santificar na presença de Deus. Porque é muito importante, meus irmãos. É muito lindo ver dons espirituais, minha irmã Débora. É muito bom ver louvores. É muito bom, meu irmão Dico, a gente vê revelações. É muito bom, meus irmãos, a gente vê outras coisas, outros dons. Mas e o dom da santificação? Que é mais importante de todos, meus irmãos. Hoje em dia isso está escasso. A gente fala de oração aqui, vem 1, 2, 3 pessoas. Que evangelho que é esse, meus irmãos? Que Cristo, toda vez quando queria tratar um assunto com Deus, aos seus discípulos ia para o monte orar. Hoje em dia a gente fala de oração
É como se fosse uma marcha dentro da igreja. Uma oração significa uma conversa com Deus, meu irmão Paulo. É verdade. Como que a gente quer fazer a obra do Senhor se menos a gente orando? Como que a gente quer ter uma direção de Deus como o Tito teve dentro daquela passagem bíblica que fala aqui? Um povo hostil, um povo, difícil. E você acha que o mundo lá fora é fácil, meus irmãos? Você acha que levar a palavra, meu irmão Alisson, no mundo lá fora é fácil? Sem ter oração, sem ter um preparo, sem ter uma consagração? Eu já vi meu pastor Robson, que já pregou muitas vezes para mim aqui, falou que ele já presenciou situações de um pastor tomar um pau, meus irmãos. Vamos ser bem chulo da palavra. Será que nós estamos preparados para isso, meus irmãos? Então, meus irmãos, é uma dificuldade que nós devemos melhorar. Uma dificuldade que não estou falando aqui que não ser o santarrão não, meus irmãos. Eu estou falando de nós, quero trazer para nós essa palavra. Porque a palavra do Senhor primeiramente vem para mim, para depois eu explicar para a igreja. Então que nós possamos melhorar mais, meus irmãos. Para que nós possamos orar mais, buscar mais, porque é necessário, meus irmãos. Louvado seja Deus. E é uma situação, meus irmãos, que a gente vê dentro das igrejas, meus pastores. Situações que a gente vê muitas outras coisas aí que não convém falar nesse exato momento, mas que escandalizam o nome do Senhor, porque as pessoas se preocupam em fazer tudo, mas quando fala de oração, não querem saber demais de orar. E eu creio que esse Tito era um grande homem de Deus. Para estar à frente dessa grande obra, tinha que ser um grande homem de Deus. E o nosso apóstolo Paulo, ele tinha confiança, porque ele conhecia, louvado seja Deus. Ou seja, meus irmãos, se o Senhor colocou um objeto, ou uma situação, ou um cargo para você nas suas mãos, confie, porque Deus lhe conhece nas suas mãos. Ele te capacitou para você exercer. Assim como Paulo escolheu a Tito, Deus escolheu a nós, meus irmãos. Vocês, cada um aqui, dirigentes, regentes, jovens, todos nós temos a incumbência de levar o nome do Senhor Jesus lá para fora. Aleluia. Muitos querem status, meus irmãos, muitos querem um microfone na mão, mas não foi essa obra que o Senhor me chamou. Não foi essa obra que o Senhor chamou para vocês, meus irmãos. É em oculto, é em secreto, ninguém precisa saber, meus irmãos, o que a gente está fazendo, não. Porque, meus irmãos, sabe uma coisa que eu me admiro, e muitas das vezes eu chamei muitos irmãos para orar, para o monte, falei, irmãos, vamos subir o monte, e muitos irmãos falaram para mim, não, irmão, não estou preparado, dizer essa retaliação. 1, 2, 3 pessoas me falaram essa mesma coisa e eu me questionei a Deus hoje. Eu falei, Senhor, o porquê isso? Ou seja, meus irmãos, a gente está seguindo o evangelho para quê então, se não for para ser perseguido? Se na palavra do Senhor fala, bem-aventurado aquele que é perseguido por meu nome. Ou seja, que medo é esse, meus irmãos? Vocês estão com medo do quê? Se o pior, o Senhor já passou por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Nós não somos dignos, irmão, nós não somos merecedores. Mas o Senhor nos escolheu para fazer por onde o Senhor nós fora ser glorificado. Louvado seja Deus. E é uma importância, meus irmãos, a gente levar isso aos nossos corações e não deixar nosso irmão enriquecer isso no nosso coração. Porque nós sabemos que nós não somos merecedores. Nós sabemos que nós não somos dignos, mas na palavra do Senhor também fala que Ele nos escolheu primeiro, louvado seja Deus. Ou seja, meu irmão, você pecador não, o Senhor te ama. Dá tempo ainda de te converter, dá tempo ainda de se render aos pés do Senhor, dá tempo de se redimir, dá tempo de recomeçar, louvado seja Deus. E é isso que o Tito está mostrando, o que o apóstolo Paulo falou, olha Tito, vai lá. Mas ele falou, mas Senhor, eu vou, mas essa cidade é tudo isso mesmo? E o apóstolo Paulo falou, é isso mesmo. Vai falar aqui na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Por essas coisas deixei em Creta, para que pudesses a boas ordens as coisas ainda restada de cidade em cidade. Estabelecei os presbíteros, como já mandei, aquela que for irrepreensíveis, maridos de uma mulher só, e que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem de desobedientes, porque convém os bispos, aleluia, repreensíveis como despedeiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem, aleluia, espancador, nem cobiçosos, nem torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, aleluia, louvado seja Deus, moderado, justo, santo, temperante, retento, firme, fiel à palavra.
que conforme a doutrina, para que seja piedosos, tanto para, aleluia, admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E ele ficou sabendo, meus irmãos, que tinha uns falsos ensinadores naquela época, nessa cidade de Creta. Ele ficou sabendo que tinha pessoas que estavam pregoando outros tipos de deuses, outros tipos de situações, meus irmãos, que não louvavam o nome do Senhor. E Deus escolheu a Tito para ter essa incumbência de repreender esses malfeitores. Aleluia, na palavra do Senhor fala que ele é malfeitores, porque tudo que distorce a palavra de Deus, meus irmãos, não é bem visto para Deus. Porque na palavra do Senhor fala que a gente não pode acrescentar uma vírgula na sua palavra. Então, meus irmãos, tudo que nós passamos, tudo que nós falamos, que seja a palavra de Deus. Que nós não possamos nem acrescentar, nem aumentar o que está escrito da palavra. Porque o nosso achismo, como diz o nosso irmão Everton, o nosso achismo não acha de nada, meus irmãos. Então, onde tem a palavra, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi com o nosso pastor Robson também. Onde tem palavra, a gente tem que ficar no meio. Onde tem o Espírito Santo, meus irmãos, abraça. Porque, meus irmãos, onde não tem Deus, corra, fuja. Porque hoje em dia, meus irmãos, estão aí ensinando falsas doutrinas, estão aí ensinando muitas fábulas, muitos falsos ensinos, que o Espírito Santo está muito longe dessas coisas. E muito mais do que, meus irmãos, é aprender todas essas coisas, é viver. Uma coisa que eu trago para a minha vida, meus irmãos, que em seguida também vai estar falando aqui, que o apóstolo Paulo aconselha a Tito, fala, olha, antes de você pregar tudo isso aí, esses ensinamentos, antes de você pregar a verdade, mostre para ele o Deus que você segue. Ou seja, o Tito ali tinha que estar um exemplo, meus irmãos. O Tito ali devia estar impecável para que ninguém possa apontar e todo mundo ver Tito como um grande homem de Deus e falar, olha, aquele menino é diferente. Aleluia. Olha, aquela mulher é diferente. Ou seja, assim também somos nós para nossas vidas, meus irmãos. Que a gente possa ser a luz do mundo lá fora em meias trevas. Não precisa ver a gente falar para saber que a gente é crente. Só nas nossas atitudes as pessoas vão perceber. Uma atitude vale mais que 1000 palavras, meus irmãos. Então que nós possamos ter a atitude de cristão. Que nós possamos ter a compaixão de um cristão, o amor de um cristão. Como na palavra do Senhor fala, um pouco mais à frente. Louvado seja Deus. E Tito, meus irmãos, aleluia, ele tinha a responsabilidade, aleluia, louvado seja Deus, de organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Eu queria que o meu pastor José abrisse Tito 1, 12 ao 8. Glória. Tito 1, do 12 ao 8. Tito, primeiro capítulo, 13, perdão. 12, 13. Fala, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Diz assim o verso 13. 12, 13. 11, 12, 13. Não, 12 e 13. Amém. Diz assim o verso 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, basta ruins, ventre, preguiçosos. Do 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Aleluia. Aí, meus irmãos, o próprio profeta deles, lá em Creta, falou isso para o Paulo, que eles eram umas pessoas preguiçosas, que só pensavam em comer. Ou seja, grande coisa, meus irmãos, eles não eram. Né? Em Creta nós vimos aí que era uma cidade que era muito hostil, que tinha muita violência, meu irmão Dico. E hoje em dia, no mundo lá fora, não está diferente. Que nós possamos tirar como Creta nessa palavra no dia de hoje, como o mundo lá fora. Que nós possamos, meus irmãos, agir como Tito, meus irmãos. Né? Santificar na busca, né? Santificar na oração, né? Incessante, meu irmão. Porque o inimigo ele não dorme para querer nos afrontar, meu irmão. O inimigo ele não brinca de ser inimigo das nossas almas, das nossas vidas. Então que nós possamos, meus irmãos, tirar essas lições do dia de hoje. E diz assim também uma observação que eu coloquei assim: a qualificação de um presbítero deve ser mais do que conhecido pelas habilidades
o líder é preciso ter atitudes e comportamento de cristão. Tito 1:9. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Retendo firme e fiel na palavra, e conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Né, meus irmãos? Aqui está falando dos presbíteros, né? Que o Tito, ele teve a incumbência de abrir uma igreja lá e levantar um grande homem de Deus. Essa parte aqui, meus irmãos, é uma parte que o Paulo escreve para Tito como uma recomendação. Louvado seja Deus. Falando, olha, Tito, eu quero que você abra, estou parafraseando, meus irmãos. Abre uma igreja lá em Creta, lá. Mas olha, a recomendação é essa e essa. Que seja um homem comprometido, que seja um homem que tenha a perseverança da palavra, que seja ensinador, ou seja, meus irmãos, que seja irrepreensíveis para edificar a obra. Louvado seja Deus. E isso é um papel não só dos presbíteros, meus irmãos, mas sim de todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Porque nós não queremos também jogar todas as bagagens do que os presbíteros fazem, meus irmãos. Aquilo ali era naquela época. Cada época tem uma situação, nós estamos vivendo no momento da graça. A graça é um dom imerecido que a gente não merecia. E é por essa graça que nós estamos aqui. Glória a Deus, é por essa graça que o Senhor nos salvou. É por essa graça que nós estamos aqui, falando do amor dele, porque eu não sou digno, meus irmãos. Eu sou o pior dos pecadores que você já imaginei, meus irmãos. Eu também tenho falha, eu também tenho, sabe, as minhas limitações, as minhas dificuldades. Mas uma coisa eu posso confessar aos irmãos, eu estou ali, todos os dias aos pés do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Todo dia, gradativamente, se render aos pés do Senhor. Aleluia. Porque nós não somos dignos, nós somos merecedores, meus irmãos. E dentro dessa palavra o Senhor mostra para nós, através de Tito, que nós fomos chamados para o Creta que lá está fora, lá está lá, hostil, que está lá, cheio de ódio, querendo nos matar, que nós possamos ser que nem Tito, meus irmãos. Que nós possamos, meus irmãos, levar as boas novas com alegria. Aleluia, né? Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, pegar a obra do Senhor com vontade. Que é isso que o Senhor requer de nós, né? Eu sei que muitas das vezes desânimo vem, meus irmãos. Desânimo vem, bate sim. Mas não é necessário a gente se alicerçar na palavra de Deus, né? Que a palavra do Senhor fala aqui para a gente ter bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo, ou seja, Ele está conosco para nós também poder vencer, meus irmãos. Que nós possamos ter um entendimento que o Evangelho não é flores, não. O Evangelho, meus irmãos, é sacrifício. O Evangelho, meus irmãos, não é só vir para a igreja, não. Quarta, sexta e domingo, não. O Evangelho requer abrir mão de muitas coisas, meus irmãos. Abrir mão do nosso querer, do nosso ego, das nossas vontades. E muitas vezes a gente mesmo, meus irmãos, a gente mesmo, eu falo por mim, a gente mesmo torna as coisas muito difíceis. Porque se nós pararmos para analisar, o Evangelho é uma coisa tão simples. Porque o Senhor nos mostrou através, quando Ele veio para a terra, Ele nos mostrou que foi simples. Ele não veio em um cavalo de ouro, por mais do poderio que Ele tinha, que Ele tem e sempre vai ter. Ele não veio, meus irmãos, Ele veio simples como um homem comum, como eu e você, comedor de arroz e feijão. Falou, olha, faz isso, faz aquilo. É tão simples, meus irmãos. E a gente queremos colocar dificuldade em tudo para fazer para Deus. A gente quer colocar obstáculos para tudo para fazer com Deus. Se está chovendo, eu não vou. Se está frio, eu não vou. Se está calor, eu não vou, porque lá é muito pequeno, é muito fechado. Ou seja, meus irmãos, que nós possamos entender que o Senhor Ele fez muita coisa por nós. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente não quer fazer nada por Ele, ou quando fizermos, queremos colocar umas limitações. Não, meus irmãos, que nós possamos deixar a nossa limitação um pouco de lado. É verdade. Vamos olhar para a cruz, meus irmãos. Vamos olhar para a cruz porque Ele é o autor, o consumidor da nossa fé. Nós possamos olhar para a cruz todos os dias, meus irmãos. Aquele pequeno ato que para muitas pessoas que não reconhecem como Jesus veio para o nosso Salvador, que nós possamos abraçar isso todos os dias. Para que nós possamos, meus irmãos, ganhar almas, ganhar vidas para Cristo. E o que me chama a atenção através disso, né, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, dentro dessa palavra, é que o apóstolo Paulo dá a recomendação para Tito, porque eu creio que tinha muitas pessoas lá que estavam sendo enganadas. Tinha muitas pessoas que estavam sendo extraviadas do caminho certo, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo.
Tinha muitos enganadores que falavam falsas pregações, falsas sã doutrinas. Ou seja, meus irmãos, tinha muitas pessoas que estavam ali sendo deslumbriadas pelo mal. E no dia de hoje também, meus irmãos, não é diferente. Um ditado que é mundano que minha mãe sempre falava para mim: quem anda com os porcos, farelos come, meus irmãos. Ou seja, com quem você andar, as pessoas lá fora vão te julgar quem você é. Se você andar com um homem de Deus, você vai ser considerado como um glória a Deus, aleluia. Agora, se você andar com um homem que só diz contrário à palavra de Deus, só diz contrário à vontade do Senhor, você se acha que você vai ser considerado como um grande homem de Deus? Você acha que você vai ser considerado uma grande mulher de Deus? Ou seja, meus irmãos, é importante a gente observar a palavra do Senhor. Aleluia. Não só ler, meus irmãos. Se a gente ler a palavra do Senhor, a gente vai ter muitos entendimentos, né, através dela. E um do entendimento que eu tive, meus irmãos, é isso. Que a gente possamos, meus irmãos, andar com pessoas que nos agreguem ao Senhor. Aleluia. Que nós possamos andar com pessoas que glorifiquem o nome do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, eu não sei porque o Senhor está me levando para esse lugar, mas eu vou falar, meu irmão, eu sei que tem endereço. Eu não vou levar nada para mim, não. Se o Senhor está mandando você sair desse lugar, é para você sair, porque você está insistindo em estar nesse mesmo lugar que o Senhor falou que não é para você. Então, meus irmãos, vigie. Vigie que o Senhor está nos observando. O olhar dele na palavra fala que é como um olho como chama de fogo. Então imagina o poderio que o nosso Deus tem. O nosso Deus, ele é poderoso, meus irmãos. Você não possa brincar com o nosso Deus. E o nosso Deus, meus irmãos, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor, que nós possamos ter um entendimento. Aleluia, louvado seja Deus. Um pouco mais para frente aqui, meus irmãos, eu vou deixar uma rápida curiosidade, e vai falar assim, que possivelmente foi conhecido nas pregações de Paulo. Ou seja, o Paulo, todos nós sabemos que foi um grande homem de Deus, meus irmãos. Que pregou em vários outros lugares, que fez muitas situações, que foi preso, que foi açoitado, que passou por muitas coisas que hoje eu e você fizemos um pouquinho aqui, muitas das vezes se achamos. Se achamos o rei da cocada preta porque eu sou o líder dos faladores, eu sou o rei da cocada preta porque... Não, meus irmãos. Todavia, meus irmãos, que nós possamos entender que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Todavia, nós possamos entender, meus irmãos, que não é nada nós, não é nada eu, meu pastor, não é nada você, meu presbítero José, que todavia seja o nome santo do Senhor. Toda honra, meu irmão, seja para Ele, que todo mérito é dele, meu irmão. Então, meus irmãos, vamos pegar esse entendimento no dia de hoje, porque como eu já falei desde o início, eu não vim aqui para ensinar, eu vim aqui para aprendermos junto com cada um de vocês, para que nós possamos, meus irmãos, levar a palavra a sério, meu irmão Ramon. Se você dormir, eu vou te acordar. Aleluia. Pegar essa tampinha assim, varão. Glória a Deus. Mas a gente possa ter esse entendimento. Nós possamos, meus irmãos, ter uma exortação uns aos outros. Vai falar aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, no capítulo 2, a exortação aos velhos e às mulheres jovens, aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Olha aqui que a palavra do Senhor fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, na sã fé, no amor e na prudência. Aleluia. As mulheres idosas, semelhante que sejam sérias no seu viver, como convém santas, não caluniadoras, não dadas aos muitos vinhos, mas mestre do bem. Amém, meus irmãos? Aqui uma exortação para as irmãs. É claro que é óbvio, meus irmãos, que a gente tem, né? Louvado seja Deus, as nossas referências. Eu tenho meu irmão João como uma referência, nosso irmão Ademir como uma referência, não só por ser mais velho, meus irmãos, mas por ser um grande homem de Deus, né? E nos mostra, nas atitudes, nos mostra, assim também são as irmãs mais velhas. Na palavra do Senhor vai falar que nós
as irmãs devem ser prudentes, né? Porque tem umas irmãs mais novas que também vão ter vocês como exemplo, ou já tem vocês como exemplo, né? Que nós não possamos escandalizar o nome do Senhor, né? Ser exemplo no que? No viver, na sã doutrina. É muito importante isso que a palavra sublinha aqui, através dessa palavra que fala na sã doutrina. Ou seja, meus irmãos, é dentro e fora da igreja. Que nós possamos, meus irmãos, cada dia mais, né? Observar aquela grande mulher de Deus, aquele grande homem de Deus. Não é desmérito não, meus irmãos. A gente reconhecer que o nosso irmão Elvis, o nosso presbítero José, o nosso pastor são grandes homens. Pelo contrário, é nessas pessoas que nós devemos se agarrar. É nessas pessoas que nós devemos abraçar e falar, olha, nós estamos juntos, viu? É nessas pessoas, minhas irmãs, desses líderes, dessas regentes, que nós devemos, né, se esforçar de estar juntos. Porque, meus irmãos, é tão difícil quando a gente está na frente de uma liderança, na frente de um trabalho, quando a gente ora, quando a gente busca e quando a gente se depara, não tem ninguém. É muito difícil, meus irmãos, a gente olhar para um lado, olhar para o outro e ver as cadeiras vazias. E quando nós sabemos e reconhecemos que a obra necessita uns dos outros. Glória a Deus, e muitas das vezes, meus irmãos, esse exemplo que Paulo está falando assim, olha Tito, eu estou te dando as instruções, por quê? Porque ele já sabia que lá já estava acontecendo tudo isso, meus irmãos. Ele já sabia que tinha pastores lá que já pregavam, mas pregavam tudo errado. Falava que tinha líder, mas fazia e acontecia, mas era tudo oposto. Ou seja, ele foi doutrinado, louvado seja Deus. E eu creio que aqui também nós temos palavra, meus irmãos. Aqui nós somos doutrinados todos os cultos. Aqui nós temos culto de ensino, nós temos, né, louvor, adoração. E muitas das vezes um culto entra por um dia e sai como nada tivesse acontecido. Quando saímos lá fora perdemos a nossa bênção. Por quê? Por falta de vigilância da sã doutrina. Então, meus irmãos, que nós possamos entender, meus irmãos, que é necessário a gente estar firme na sã doutrina, que nós possamos se empenhar na sã doutrina, que nós possamos buscar cada vez mais a sã doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E mais para frente aqui, meus irmãos, vai falar aleluia, louvado seja Deus. No 4, para que ensine as mulheres novas e serem prudentes, e amarem seus maridos, e amarem seus filhos. Eu quero parar aqui um pouco, meus irmãos. Em meia circunstância em qual nós vivemos no mundo aí fora. Quanto de atrocidade hoje em dia a gente não vê? Pai matando filho, filho matando pai. Será que não é o Creta que já está acontecendo? Será que já não é essa cidade que já está assolando? O nosso Creta está aí no mundo aí fora. Hoje em dia está acontecendo tudo isso. É pai que não fala para o filho, é filho que não fala para o pai. É pai que quer matar filho, filho que quer matar pai. Então, meus irmãos, que a gente possa vigiar nisso, que nós possamos amar mais os nossos filhos, poder fazer um pouco mais para os nossos filhos. Eu sei que eu não sou exemplo para ninguém aqui, meus irmãos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é. E você, se você considera que Ele é um exemplo para você, faça por onde? Agradar Ele todos os dias, meus irmãos, porque isso é necessário. A gente chamar, a gente abraçar. Sabe, eu fico feliz quando eu vejo uma igreja unida. Mas o Senhor também nos mostra quando tem dissensão, meus irmãos. O Senhor nos mostra também quando a igreja está dividida. Quando as irmãs, uma vira para a outra, e isso aí é notório, meus irmãos. Isso é notório para mim, que sou ser humano, imagina para Deus. Que está do alto dos céus observando tudo isso. A nossa liderança também, se não tiver tudo ali encaixado, se as engrenagens não estiver correndo todo mundo junto com o outro, não vai andar, meus irmãos. Porque a obra do Senhor requer ordem e decência. A ordem do Senhor não se faz de qualquer jeito. Então que nós possamos, meus irmãos, dentro desse ensino de hoje, aprendermos juntos que nós necessitamos mais uns dos outros. Vire para o seu irmão do seu lado aí e fale que você é importante na obra. Que a obra não se faz sozinho, meus irmãos. Fala para ele que está do seu lado que foi muito bom ver você aqui hoje. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente entra para a igreja carregado e quer disputar do irmão do lado. É olhando para o cara feio, irmãos, aqui é a casa do Senhor, o lugar é para adorar, louvado seja Deus. Vamos deixar isso da porta para fora, essas nossas indiferenças. Vamos orar, vamos buscar no Senhor. Estamos passando uma fase, louvado seja Deus. Que nós possamos entender, meus irmãos, que nós
precisamos agradar mais uns aos outros. Não é querendo ser puxar saco não, meus irmãos, mas é necessário isso. Porque isso é um afeto, é uma demonstração de carinho. Da mesma forma que quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente não quer se distanciar. Da mesma forma é o amor, meus irmãos. Se você ama realmente esse irmão que está do seu lado, esse irmão que está junto com você na obra, se aproxime mais dele. Dê as mãos para ele, fala, não, você não está sozinho, vamos junto. Irmãs, você não está sozinho, vamos juntos, vamos se unir no mesmo propósito, no mesmo empenho. Louvado seja Deus. Isso é louvável aos olhos do Senhor, meus irmãos. E para a igreja crescer, meus irmãos, é necessário existir tudo isso. Porque na palavra do Senhor, mais para frente vai falar que Tito ele foi um grande pastor naquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. Então vejamos, meus irmãos, que dependendo das situações que nós falamos ou fizemos, magoa as pessoas. Então que nós possamos se policiar, pensar antes de falar, pensar antes de ter uma atitude. Se realmente estamos fazendo uma atitude da sã doutrina, em qual já está falando aqui dentro da palavra. Pensar como o nosso pastor fala, pensar como o Senhor faria nessa situação que você está passando. Fazer uma autoanálise rapidamente, não precisa ficar dobrando o joelho meia hora não, mas para, antes de você ter uma conversa, antes de você querer ofender alguém, antes de você ter uma conversa particular com seu marido, analise. Porque isso, meus irmãos, é necessário a gente ser louvável para a sã doutrina ao nome do Senhor ser glorificado. Imagina, meus irmãos, se eu tenho minha esposa e eu começo a escandalizar no meio da rua aí, xingar, bater. Imagina que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida? Não vai, meus irmãos. Pelo contrário, as pessoas não vão dar credibilidade nenhuma para mim e para você. Verdade, Deus. Então que nós possamos entender, meus irmãos, que é necessário sim a gente se enquadrar na sã doutrina. E no 7 diz assim, meus irmãos, em tudo dá por exemplo das boas obras. Na doutrina mostrou incorrupção, gravidade, sinceridade. Há outras recomendações da sã doutrina: mostrar incorrupção, que você seja uma pessoa incorrupta, que nada venha te corromper, que nada venha, meus irmãos, tirar o seu foco da sã doutrina. E o mundo lá fora lá é atrativo, meus irmãos. O mundo lá fora lá não vem para brincar não, ele vem para nos derrubar mesmo. E nós não somos crianças na fé não, nós já sabemos tudo o que aconteceu aqui. E não tem mais menino na fé aqui. E você acha que não foi o próprio Satanás que armou tudo isso? E muitas das vezes a gente quer cobrar A, cobrar B, crucificar A, crucificar B. Mas e se o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Para que eu e você se estruturasse mais na fé. Para que eu e você colocasse a mão mais no arado. Porque muitas das vezes eu ouvi muitas pessoas questionar, ele quer fazer tudo sozinho, ele faz tudo sozinho. E agora, meu irmão, você está tendo uma oportunidade aí, ó. Cadê você na oração? Então é a hora, meus irmãos, de arregaçar as mangas. Não é hora de querer crucificar ninguém, porque o Senhor ele já tem o papel de juiz. E ele, quando ele descer, ele vai julgar todas essas coisas que nós estamos passando. É momento, meus irmãos, de fechar a porta da nossa casa, a porta da nossa igreja e se unir cada vez mais, meus pastores, na sã doutrina. Louvado seja Deus. No 8, linguagem sã é irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo um mal que dizer de nós. Exortar os servos em que sujeitavos o Senhor, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Aqui é outras recomendações, meus irmãos, para que a nossa doutrina do nosso Senhor seja glorificado. Aqui é outra exortação para nós, meus irmãos, para que o nome do Senhor seja louvado sobre as nossas vidas. Eu creio, meus irmãos, que se a gente fizer pelo menos a metade que está escrito aqui, ó, dentro dessa palavra, eu creio que a gente não vai se decepcionar. Vai ter lutas, vai.
mas nós temos que ter a ciência que o Senhor está conosco, que a gente pelo menos está tentando cumprir a sã doutrina. Claro que levantes vão vir, meu irmão Alisson. Quando a gente coloca a mão no arado, sempre vem, meu irmão. Sempre vem aquelas pessoas que olham muitas das vezes torto para a gente, mas é necessário que aconteça isso para a sã doutrina. Logicamente, meu irmão Marcelo, que vai ter pessoas que vão virar as costas para a gente quando a gente mais precisa. Mas muitas das vezes isso é necessário, meu irmão, para que a sã doutrina seja glorificada sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, nós vejamos aqui dentro dessa palavra que o Senhor não nos poupou de passar por tudo isso. Pelo contrário, se Ele alertou Tito, é porque também nós vamos passar. Se Paulo teve o Espírito Santo para instruir Tito, assim também é a palavra de Deus nos instruindo todos os dias, em todas as situações da nossa vida, meus irmãos. Que a dificuldade vem, que o inimigo vem, mas o mais importante de tudo isso é saber que tem um Deus no céu olhando para nós. Em meias falhas, em meias situações que nós passamos no dia a dia, meus irmãos, o Senhor Ele está olhando para nós. Louvado seja Deus. Aqui quero deixar uma rápida palavra que vai falar que o presbítero possui votação de alguém maduro, experiente no ministério. Embora temos presbíteros que significa ancião, em algumas igrejas, os presbitérios não é necessário um ancião, mas é um degrau da escala ministerial entre o diácono e o evangelista. Portanto, mesmo que o presbítero seja um novo de idade, deve mostrar maturidade cristã para exercer esta tão nobre e importante função ministerial da igreja. 2. A Bíblia afirma, aleluia, a Bíblia afirma que Moisés e Arão, Nabate e Abiú, e 72 anciãos de Israel, aleluia, viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, como o parecer do céu na sua, aleluia, louvado seja Deus, na sua claridade. Porém, ele não entendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus. Amém, meus irmãos? Nessa noite, meus irmãos, você é um escolhido. Vocês estão tendo o prazer, meus irmãos, de fazer parte desse corpo de Cristo. Muitos já não têm essa oportunidade, meus irmãos. Muitas pessoas aí já desceram a sepultura, muitas pessoas já passaram por muitas situações, já mataram, já se suicidou, e não tem esse mesmo poder de salvação que hoje eu e você estamos tendo. Uma outra observação que o Espírito me deu enquanto estava lendo essa passagem, foi saber que era uma igreja que era difícil acesso, que eram umas pessoas hostil, e mesmo assim ele foi levar a palavra. E hoje, vamos trazer para o dia de hoje. Hoje nós temos a total liberdade de levar o nome de Jesus por 4 cantos da terra, vamos dizer assim. Estamos total liberdade ao nosso bairro de sairmos para evangelizar. E muitas das vezes a gente se prende por situações que eu não vou com o cara do A, não vou com o cara do B, eu vou me afastar, não, eu vou fazer isso. Sendo que, meus irmãos, quem está perdendo isso é você mesmo. Porque o Senhor ele não vai deixar de ser Deus por causa que você não está fazendo a obra do Senhor. O Senhor vai continuar sendo Deus. Glória a Deus. Você vindo para a igreja ou não, Deus ele vai continuar sendo Deus. Então que nós possamos ter esse entendimento que nós precisamos de Deus. Que nós possamos estar aqui, contínuo, na oração, na busca incessante para poder almejar o nosso lugar no céu. Para que nós possamos almejar o nosso galardão. Que nós possamos almejar a nossa salvação. Aleluia. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos respirando, busque ao Senhor. A palavra do Senhor fala buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nesse exato momento você está tendo a oportunidade de achar o Senhor. Nesse exato momento você está tendo, nós estamos tendo a oportunidade de rever os nossos conceitos, de fazer uma conversão, que nem diz o meu presbítero, o pastor José, aos nossos maus caminhos. E ter uma escolha verdadeiramente com Cristo, meus irmãos, na sã doutrina do Evangelho. Uma coisa que me chamou muita atenção, nossa irmã Luísa, que é a sã doutrina do Evangelho. Não é para o homem, não é para a mulher. É na sã doutrina de Deus, meus irmãos. Se nós cremos um Deus que deixou uma palavra para nós seguirmos, então por que não praticarmos?
Porque não exercemos o que está escrito aqui. Então que nós possamos, meus irmãos, nessa noite, ter a convicção que, da mesma forma que o apóstolo Paulo, usado por Deus, escolheu Tito, também escolheu cada um de vocês. Para poder levar a sã doutrina do Evangelho por um mundo lá fora. Desde já agradeço a minha oportunidade, meu pastor. Em nome do Senhor Jesus, se eu passar daqui não vai ser mais de Deus, vai ser de mim, e isso eu não quero. Desde já eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.